Olá pessoal, eu sou Marcão, eu sou professor de História. Esse é um vídeo de introdução, onde nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o imperialismo. Talvez você diga assim, nossa, e o que é imperialismo? Quando eu digo a palavra imperialismo, o que nos remete, o que nos liga é a palavra império, o que acaba nos levando a outra pergunta. O que é um império, então, afinal de contas? Um império, pessoal, nada mais é do que um país. Aí você pode dizer, não, então todos os países são impérios? Não. Para um país ser império, ele tem que ter determinadas características, determinadas circunstâncias que tornam ele um império. Entre essas características, eu escolhi três que eu considero sendo como as mais importantes. Um país, para ele ser considerado um império, ele tem que ter um grande poder econômico, ou seja, ele tem que ser muito rico. Ele tem que ter um grande poder militar, então ele tem que ser poderoso na guerra, e ele tem que ter uma capacidade de influenciar outros países, outras nações, outros territórios. Percebe? Então, um império é um país, mas nem todos os países são impérios. Então, para ser considerado império, esse país ele tem que ter um grande poder econômico, um grande poder militar e capacidade de influenciar os outros. O período da história que a gente está estudando aqui é o começo do século XX, o fim do século XIX, os anos 1890, e o início do século XX, o início dos anos 1900. E nesses anos estava acontecendo aquilo que a gente chamava de imperialismo, que eu vou já explicar para vocês o que é. Naquela época existiam alguns impérios, alguns países que a gente podia classificar como impérios. E entre esses impérios que existiam naquela época, a gente tinha 6 impérios na Europa, no continente europeu, que eram muito poderosos, que era a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Perceba, 6 impérios diferentes que existiam na Europa e que tinham essas 3 características: grande poder econômico, grande poder militar e capacidade de influenciar os outros países. Esses impérios, eles se jogaram no sentido de ir até a África e ir até a Ásia. Então esses países se lançaram sobre esses continentes para conquistar os países que estavam lá. Perceba que uma das características de você ser império é a sua capacidade de influenciar outros povos. E esses grandes impérios europeus, eles queriam na África e na Ásia basicamente 3 coisas. Esses impérios europeus, eles queriam mão de obra barata, matéria-prima barata e mercado consumidor. Talvez você diga, nossa Marcão, mas o que é isso então? Matéria-prima é aquilo que você retira da terra e usa para produzir outra coisa. Por exemplo, os carros antigamente tinham muito ferro, então você retirava o ferro da terra e usava o ferro como matéria-prima para produzir os carros. Naquela época, se você fosse fazer um portão de alumínio, você retirava o alumínio da terra como matéria-prima e você usava o alumínio para fazer o portão. Então, essa era a primeira coisa que os impérios europeus queriam no continente africano e no continente asiático. Eles queriam matéria-prima comprada de forma muito barata desses países. A outra coisa que eles queriam era mão de obra barata. O que é mão de obra barata? Mão de obra barata são as pessoas que trabalham para produzir. Eu quero que vocês olhem em volta. Quando vocês saírem em Penaforte, eu quero que vocês olhem em volta e vocês vejam o seguinte: quais as marcas dos carros que andam aqui em Penaforte. E aí vocês vão ver que tem carros de uma empresa chamada Volkswagen. Eu não sei se alguém de vocês já parou para pensar de que país é que a Volkswagen é. A Volkswagen é originalmente de qual nação? Se a gente for estudar um pouco, a gente vai ver que a Volkswagen é da Alemanha e que ela tem fábrica no Brasil. Então para pensar, por que a Volkswagen, que é da Alemanha, deixa de ter uma fábrica na Alemanha para colocar uma fábrica no Brasil? Por causa disso que eu estou falando, a questão da mão de obra barata, ou seja, das pessoas que trabalham para produzir os carros. Então, os impérios europeus, eles queriam na África e na Ásia, primeiro, matéria-prima, que era a matéria base para produzir outras coisas. Segundo, eles queriam também mão de obra, pessoas que trabalhassem ganhando um salário muito pequeno. E aí você deve dizer, nossa, mas por que um salário pequeno?
quanto menos as pessoas ganham, maior é o lucro da empresa. Então, se ela paga um salário menor aos trabalhadores, ela lucra mais no final do dia. Então, esses impérios europeus, eles queriam matéria-prima barata, mão de obra barata e queriam também mercado consumidor, ou seja, pessoas para comprar os seus produtos. Então, se você está prestando atenção, você vai notar que esses impérios europeus, eles acabavam lucrando nas três partes do processo: na matéria-prima, na mão de obra e no mercado consumidor. Então, na prática, tanto os países da África como os países da Ásia foram conquistados pelos países europeus num movimento que foi chamado de neocolonialismo, parecendo com aquele período de 500 anos atrás das colonizações, quando o Brasil foi descoberto por Portugal. E nesse período do neocolonialismo, que também é chamado de período do imperialismo, porque talvez você se pergunte o seguinte: sim, mas afinal de contas, o que é imperialismo? Imperialismo é essa ação, é essa atitude dos impérios europeus saírem da Europa e irem até a África, irem até a Ásia para conquistar esses territórios lá, para exercer influência sobre esses territórios, buscando conquistar essas três coisas: mão de obra barata, matéria-prima barata e mercado consumidor. Então, o que a gente chama de imperialismo se resume a isso, na corrida dos impérios europeus para conquistar essas coisas que eu acabei de falar, ok? Uma outra coisa é que não existiam só esses 6 impérios na Europa. A nível de mundo, não existia só esses impérios europeus. Aqui no continente americano também existia um país que a gente já podia chamar de império, que eram os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América exerciam sua zona de influência sobre o continente americano, inclusive sobre o Brasil, sobre a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, sobre os países aqui da América do Sul. Então, existiam outros impérios fora da Europa. Agora, dentro da Europa, os impérios que existiam eram esses: a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco Otomano. Então, perceba que esses impérios, eles estavam, vamos dizer assim, com fome de conquistar mais territórios. Os territórios da África já tinham sido conquistados, os da Ásia já tinham sido conquistados. Na América eles não vinham porque era a zona de influência dos Estados Unidos. Você só precisa raciocinar um pouco para você entender que isso aí no futuro vai levar a uma guerra. E é isso que a gente vai comentar no vídeo e na aula da semana que vem. Um grande abraço e até mais, pessoal!